Mas agora vamos conversar com ele, espetacular como sempre, que aqui está trazendo as informações, as notícias. Eu quero conversar. Sim, vamos conversar com ele, o nosso queridíssimo. Deixa eu ver aqui, o Vitor Brown está aqui com a gente com as notícias, o homem da informação precisa. Vitor. Bora lá? Fala, Brown. Bora lá. E aí, tudo beleza? tranquilo? Tudo bem. Triste aí com a notícia da morte do Major Olímpio também, senti bastante. É um cara muito querido de todos nós. Estão falando, eu não sei se foi checado e pré-checado essa notícia, disseram que ele vai doar os órgãos. Isso. A família ontem, no anúncio que fez, disse que os órgãos dele seriam doados, mas agora de manhã foi feita no Twitter uma nova postagem em que a família diz que por causa da Covid e da contaminação, os órgãos não vão ser doados. Isso, inclusive, alimentou muita especulação, teorias conspiratórias de que ele não teria morrido de Covid. Exatamente. Mesmo num momento como esse, já começou a circular na internet ali um boato de que ele não teria morrido de Covid porque ele doaria os órgãos. Então a família hoje disse que não serão doados os órgãos do senador Major Olímpio. Essa é a informação oficial. De momento é isso. Ele Teve morreu áudio, de Covid ainda, segundo a família, e os órgãos não serão doados como tinha sido anunciado a princípio. Pô, respeita o cara, polarizar. Exato. Não, porque tá Não, circulando essa eu tô informação. falando para as pessoas. Eu ouvi o áudio, sim. um cara revoltado, falando que ele não pegou Covid, o outro falou, não, deixa o cara aí, que Deus Então o a tenha. informação que a gente tem até o momento da família é que ele não vai ter doação de órgãos, mesmo porque não pode, né? Quem falece de Covid tem todo um procedimento tal. Então essa é a informação Mesmo oficial. o ritual de despedida, né? Seja o enterro ou a cremação, enfim, é feita com vários protocolos. Grande, né, Emílio? Vitor Brown, oi. Eu tive um elo artístico com ele, adorava fazer a imitação dele, um baita cara, figuraça e espero que ele esteja num lugar maravilhoso. É isso aí, e força pra família. Sim. Vamos lá, as notícias. Vamos falar do feriado lá? Covas antecipa feriados e muda rodízio. Então, pois é, foi o anúncio feito ontem pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Ele antecipou 5 feriados, inclusive feriados do ano que vem. Ele antecipou Corpus Christi e Consciência Negra Copa do Mundo agora também, de 2021 Copa do e Mundo. antecipou mais 3 feriados do ano que vem. O aniversário de São Paulo, 25 de janeiro, o Corpus Christi e a Consciência Negra do ano que vem. Então antecipou 5 feriados e eles vão ser celebrados agora, já na semana que vem. Começa sexta que vem. Joga Natal. Então vão ser sexta, dia 26, que é sexta que vem. Hoje São é 10 19. dias. Isso, ao todo vão ser 10 dias. Semana que vem é o Natal. Começa sexta que vem. Pera lá, calma. Vamos vamos entender. Então, pera lá, vamos essa é uma entender. notícia- Vamos entender. Não, pera aí. Precisamos passar a informação direito. Semana que vem. Sexta-feira já é feriado. E aí vão ser 5 dias de feriado. Sexta que vem é feriado. Isso. Sexta, sábado, domingo. Não. Sexta, segunda, terça, quarta e quinta da outra semana. E aí vai colar na sexta-feira santa. Então, ao todo, vão ser 10 dias, como o Sami falou. Começa na sexta-feira próxima, que é dia 26, vai até o domingo de Páscoa, que é dia 4 de abril. Todo esse período vai ser considerado feriado aqui em São Paulo, justamente para tentar fazer uma redução na circulação de pessoas. Funciona, Samidana? É isso que, assim, o pessoal da prefeitura, a gente sabe que a gente pede, do governo também, como um todo, a gente pede dados, eles não dão. Porque aparentemente... Então, funciona ou não funciona? Então, aparentemente, as pessoas, pelo menos a percepção, a intuição que eu tenho, é que as pessoas viajam. E aí levam o vírus para outras cidades. Além disso, ele tinha que mostrar os dados de mobilidade. Você sabe que a prefeitura, o estado, eles têm os dados de mobilidade. Eles pedem lá pelo celular disso. Então, tanto o rodízio, que eu acho que ele vai falar na sequência, e a gente explica, quanto o feriado, não sei se é uma boa medida. Eu diria que não, mas eu não gosto de falar da opinião sem olhar os dados. Então o que eu gostaria é que a prefeitura se posicionasse mostrando os dados dos últimos feriados, porque isso não é a primeira vez que fez, se reduziu. A impressão que eu tenho é justamente a contrária. É que a turma vai viajar. Então, e os prefeitos da Baixada já estão reclamando disso. Os prefeitos das cidades do litoral já reclamaram. Hoje até o Dória criticou, ele falou indiretamente ali, disse que faltou senso, faltou bom senso. Bom senso recomendaria que o Bruno Covas... Isso, o Dória e o Bruno Covas. O Dória não gostou, ele disse que o bom senso recomendaria que o prefeito tivesse avisado antes. Isso é obrigatório para as empresas, por exemplo? Uma empresa tem que dar esses dias para o funcionário, porque tem gente que trabalha em feriados. Os caras falam assim, então a partir de hoje vocês vão trabalhar no feriado. Pronto. Não, a decisão é da empresa, mas o que acontece é que ela vai ter um custo com o trabalhador. O feriado é mais caro, né? Eles juntaram. Se o funcionário está registrado em São Paulo, a empresa é de São Paulo, ela vai ter que operar como se fosse um feriado e pagar pelo feriado. Então vamos lá. Isso é cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo, isso, tá ok?
Vamos lá, Rio de Janeiro. E o rodízio mudou também, né, Emílio? Bom falar, o rodízio vai vigorar agora a partir das 8 da noite às 5 da manhã. Então o rodízio que existia durante o dia, das 7 às 10 da manhã e no final da tarde, passa para a noite. Justamente numa tentativa de, segundo o prefeito, fazer com que as pessoas recorram menos ao transporte público. Então durante a semana não teria o empecilho para usar o carro, poderiam usar mais o carro, fugiriam do transporte público e o rodízio vigoraria à noite, que é no horário do toque de recolher. Durante o dia não tem rodízio e ele passa a ser de 8 da noite às 5 da manhã. Se o rodízio é de segunda-feira, placa 1 e 2, você não vai poder rodar das 8 da noite de segunda até às 5 da manhã de terça. Muito claro. É outra medida que a gente não tem os dados. Aparentemente, deveria ser cancelado o rodízio, porque quanto mais as pessoas estiverem em carro, menos elas vão estar em transporte público. Então deveria ter suspenso o rodízio, aumentar a frota ao máximo de transporte público. E essa restrição de horário, que imagine as pessoas que trabalham em atividades essenciais, hospitais, farmácias, elas iriam de carro, tem rodízio, vão estar no transporte público. Exatamente. Então, mais uma medida que não dá para entender o endosso dos dados. Infelizmente, não temos os dados, mas a intuição me diz que também é uma medida na contramão para evitar o vírus. Bobeira. Bolsonaro vai ao STF contra restrições. Então, isso ele anunciou ontem na live. Ele disse que o governo vai mover uma ação direta de inconstitucionalidade para barrar as decisões dos governadores de 2 estados, da Bahia e do Rio Grande do Sul e do Distrito Federal. As medidas de fechamento que foram determinadas por lá. Disse que vai mover essa ação ao STF. Os governadores já até reagiram. O Ibanez, lá do Distrito Federal, disse que não tem nada de ilegal, mas o que o Bolsonaro pede, o que o governo vai pedir, foi anunciado ontem pelo presidente na live, é que essas medidas de fechamento só sejam decretadas pelo legislativo, ou seja, no caso dos estados, pelas assembleias legislativas estaduais, e não pelos governadores, pelo poder executivo, seja prefeitos ou governadores. Então, ele tenta derrubar nesses 3 locais, nesses 2 estados, na Bahia e no Rio Grande do Sul e no Distrito Federal, as medidas restritivas que já foram impostas, e aí os governadores reclamam, que dizem que isso retira a autonomia deles. O próprio ministro Marco Aurélio Mello já deu entrevistas, disse que isso... ele não gostou, falou que isso vai contra aquela decisão do STF, que tinha dado poder aos governadores e prefeitos. Então, agora você vê, né, Brown? Você vê que coisa que foi isso, né? Começou já errado lá atrás, pau que nasce torto, nunca se endireita. Começou lá atrás errado. Agora, o prefeito briga com o governador, que briga com o presidente, que briga com o STF. Agora, ninguém se acerta. É que não ficou claro, morrendo gente a granel. Nessa decisão do Supremo, ficou claro que as medidas de quarentena seriam dos governadores e dos prefeitos. Sim. Mas não fica claro quem manda mais, se é o prefeito ou se é o governador. Bom, agora já está o Bruninho brigando com o outro, brigando lá, o de Minas, o prefeito briga com o governador, que briga com o Mandrião. Ninguém sabe de nada e a gente fica aqui perdido. Lá no Rio, fechamento de praias. O Eduardo Paes mandou fechar a praia, o Bolsonaro... Fechar a porra toda, né, cara? E aí o Vamos deixar os farofeiros lá ficarem se aglomerando, né, porra? Tá de sacanagem com a minha cara, né? Porra? Muito bem. PF prende hacker responsável por mega vazamento de dados. Aquele vazamento de 223 milhões de brasileiros, aquele mega vazamento que tinha acontecido. Hoje, pela manhã, teve uma operação da Polícia Federal e aí foi preso no interior de Minas Gerais o rapaz que seria o hacker responsável por esse mega vazamento. Foi em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Bom demais, um rapaz de 24 anos e, segundo as informações, ele também tem envolvimento com aquele ataque hacker ao sistema do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que aconteceu no primeiro turno da eleição municipal do ano passado. Segundo o que já se apurou até agora, ele está prestando depoimento ainda, então a gente deve ter mais informações sobre exatamente o que motivou esse vazamento. Ele teria conseguido esses dados para vender, era o interesse dele, ganhar dinheiro, vender em páginas da internet, em fóruns clandestinos, colocar à disposição esses dados, mas era muita coisa, né? 223 milhões de pessoas, mais do que a população do país, né? Incluía até dados de pessoas que já morreram, eram comercializados lá, e essa prisão dele foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, porque o vazamento também envolvia autoridades, pessoas públicas, figuras políticas. Então o caso foi para o Supremo Tribunal Federal e ele foi preso então por ordem do ministro Alexandre de Moraes, e vamos ver se tem outras pessoas envolvidas. Por enquanto só essa prisão. Governo encaminha ao Congresso o MP de auxílio emergencial. Agora deve ir. O auxílio emergencial já tinha passado a PEC emergencial, que é a PEC lá que organiza as contas públicas e que
viabiliza a chegada do dinheiro aí, o pagamento pelo governo federal, e agora ontem o governo Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional a medida provisória com as regras exatamente do novo auxílio emergencial. Vão ser 4 parcelas e aí o valor varia, vai de R$ 150 até R$ 375. Varia de acordo com a composição familiar. Por exemplo, mulheres que são chefes de família vão receber um valor maior. Pessoa que mora sozinha vai receber menos, vai receber o valor mínimo. Então, essas regras ainda podem mudar, né? Vão passar pelo Congresso, mas de qualquer maneira já foi enviada a medida provisória. A expectativa era que o próprio presidente Bolsonaro fosse ontem até lá ao Congresso para fazer a entrega dessa medida provisória para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e para o presidente da Câmara, mas aí essa solenidade foi cancelada por causa da morte do senador Major Olímpio. Foi decretado luto, inclusive as atividades presenciais lá no Congresso Nacional vão ser suspensas, vão ser reduzidas, a circulação de pessoas vai ser reduzida, mas de qualquer maneira é isso. Foi encaminhado o texto, são essas as regras, 4 meses mais de auxílio emergencial, e aí depois o que o governo fala é que viria o novo Bolsa Família, reformulado. E o que é importante também é que quem já recebe o Bolsa Família vai receber o que for mais vantajoso. Então, se a pessoa ganhar mais com o auxílio, recebe o auxílio. Se ganhar mais com o Bolsa Família, fica recebendo o Bolsa Família. É essa a regra. Por enquanto, mais 4 meses, mas de qualquer maneira é um endividamento grande, né, para o poder público. O presidente Bolsonaro hoje falou disso também, disse que não é muito, mas é o que dá para pagar. Não é um valor muito substancial, já foi R$ 600 no ano passado, agora caiu bastante, mas é o que o governo tem no caixa à disposição. Nem tem no caixa, é dívida. Lá em casa tá assim também. É dívida. Lá em casa tá Cheque assim. especial. É o emergencial. Eu quero aquele iogurte. Não tem, o que tem Vai é no emergencial. Não, o problema é que eles não propuseram cortes, né? Então, você não tem como pagar o auxílio se não tem origem do dinheiro. Duas maneiras, ou aumentar imposto, que não é, obviamente, indicado, ou reduzir cortes. Lembrando que eles tentaram reduzir, alguns cortes foram vetados aí pelo Congresso. Também tem uma coisa interessante. Lembra que a gente anunciou que o Dória ia zerar o imposto do leite e reduzir a carne do ICMS? Sim. Pois é, esse dinheiro vai vir de uma sobretaxa do esporte, cultura e até do comércio. Então, quer dizer, é um malabarismo. Tira de um e tira cobra de do um, outro. aí fica a questão, né? A carne, leite, mais importante, mas você privilegia um setor... Tem que tirar dos bancos. Você é contra. Eu sou contra aumento de impostos. Banco sempre. Você viu o BNDES? 20 Bombando. bi de lucro. Bombando. Bombando. Os bancos estão tudo voando. Os bancos A repassam. turma morrendo e os bancos voando. A gente deveria Tem que ter tirar dos bancos. A gente tinha que ter uma pauta para diminuir impostos, diminuir o papel do Estado na sociedade e isso implica em corte. O banco cobra muito. Aí que você vai pegar dinheiro no banco, eles vão te repassar, Emílio. Pega lá o que ele cobra do seu. Pega o extrato lá, tudo pequenininho. Se você continuar assim, Arial você me 3. dando. Se você BNDES, saiu a assim, notícia, BNDES faturou 20 bi, deixar... lucro monstruoso. E A mais população aí pegando duzentinho e os caras faturando 20 bi. Tem mais Vem encarecer não. mais Tem mais ainda. Não vem notícia não. do Brown? Alguma coisa não tá vem errada. não. Desse jeito eu vou aumentar Depois o imposto o Sammy sobre o tinha- risoto, se me der. Desse jeito. O Sammy tinha que no explicar risoto. depois, né? Sobre a foi? taxa Selic, vai aumentar. a Aumentou. inflação, Calma. Aumentou bastante, né? Siga o roteiro, bebê. Não, eu falei depois. Chequei Depois 7 horas da que manhã começar a pra falar. quê? Pra você Vamos jogar lá, no Brown. lixo meu roteiro. Mais uma? Tem outra Presidência de- do Banco do Brasil. de economia também. Mudou o André presidente. pulou do cavalo. O presidente do Banco do Brasil apresentou ontem a renúncia. Ele já vinha se estranhando com o presidente Jair Bolsonaro. O que incomodou muito o presidente foi o plano de reestruturação do Banco do Brasil. Isso tinha sido anunciado em janeiro. O Banco do Brasil ia fazer um projeto de reformulação, reestruturação, que previa demissão de funcionários e fechamento de agências. Então, até cidades pequenas que hoje têm agências do Banco do Brasil passariam a não ter. E aí o Bolsonaro não gostou muito dessa ideia. Segundo o que se informa, já teria pedido a demissão dele ao ministro Paulo Guedes. Conseguiram segurar um pouco, mas agora ele apresentou a renúncia, não foi demitido, ele renunciou à presidência do banco. E aí o presidente do BB Consórcios que será o novo presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro. É isso aí, bichão. É isso aí? É. Dream, essas. é o Dream, o- o Dream Team do Paulo Guedes indo por água abaixo. Olha né? lá, ó. Olha lá, Marinho. Já vai atacar. Torce contra. Não, torce contra. Só O Marinho tá derrubando. O constatador de verdades e inconvenientes. Nossa, Ficarei até onde eu for Não que dizer. você é não verdade. fale. Já Não saiu que o você presidente não da Petrobras, 2 presidentes do Banco do Brasil, secretário de desestatização, Olha secretário lá. de privatização, presidente do BNDES, Gol. chefe da Receita Federal, secretário do Tesouro Nacional. Olha o gol, Olha o gol, olha o gol. Olha a alegria dele.
Não dá alegria nenhuma, mas precisa montar também... a chapa. Alegria nenhuma. Chapa mas... quente. Como é que é o... Chapa quente. Ainda há tempo, Brasil. Ainda há tempo, Brasil. Vamos juntos, minha Porque gente. agora ele tá entre o ladrão e o mandrião. É a terceira via. Vai ser difícil, mas ainda dá afogado. tempo. Ainda dá Ele tempo quer ir pra Brasil. ciclofaixa agora. Ele Ou quer- ladrão morrer ou envenenado Não ou tem afogado? sapatênis. Afogado pelo menos tem boia. Terceira Vamos via. junto, Agora, rapaz. do Banco do Brasil, o maior estranhamento foi quando, dessa reforma, não sei se vocês lembram, que ele queria demitir 5 mil funcionários, porque os bancos mudaram, não precisa mais de tanta gente. E aí, na época, o Bolsonaro foi contra, né, o pressionou para não fazer isso. Então, mais uma vez, o governo mantendo cargos que não são importantes e lutando contra a tecnologia. A mesma coisa que o correio. Você vai manter um correio custoso, ineficiente e caro, porque se as pessoas não usam mais correio, você tem que pagar todo mundo. Então, e olha fica isso aí aqui, mais um passo Você usa Alibaba. sobre populismo que Vai custa o para a quê? sociedade. Alibaba? O cara tem Alibaba, saiu hoje. Amazon Vai o quê? Prime. Alibaba? Você Vai quer fechar pagar, o correio e vai você de quer pagar- Alibaba. Você Vai quer não, ter vende, 5 mil ué. funcionários, Fecha você Tem vai que vender, correio, não, fechar não, manda tem a que carta, vender. vem Pô, onde? O cara tem Alibaba. o premium lá no Amazon. O Tem que setor vender privado, mesmo, tá certo. Você faz um pedido, o vem na setor hora. privado não mantém 5 mil funcionários certeza. se não precisa. Deixa o Mercado Essa Livre deveria comprar. Deixa o ser- Jaiminho, pô. ser a E lógica. sabe quem saiu, Mercado Livre acabou de queria sair comprar. contra a Deixa. privatização dos Correios? Augusto Aras, o petista na Nunes. PGR. Olha lá, ó. Legal, Lá parabéns, Marinho Aras. derrubando. Marinho tá fazendo uma campanha. Marinho Não, mas tem isso aí ele tá histórias dos certo. bastidores. Até a Trazendo chapa. verdades, Não tem chapa Isso aí ele ainda. tá certo. Não, Fatos, mas fatos. eu acho que a gente tem que Ah, ele analisar o que ele tá falando. Quando ele fala Café no coisa que a gente gero. concorda. Quando ele fala... Vocês estão sem chapa. Eu nunca tive chapa. Vocês estão sem Eu chapa. nunca tive. Vocês estão sem A chapa. minha Vocês chapa- estão sem chapa. A minha Só acho chapa que- é diminuir o Não, governo. não Qualquer vem não. chapa que é Os diminuir o chapadões. tamanho do governo, eu sou a Vocês favor. estão sem chapa. Chapadões. Vocês estão sem A minha sem chapa chapa. é diminuir imposto, diminuir o Boa, tamanho do Sam. governo. Não E tem pão na chapa. Acho que também. tem. Não tem chapa. Sami tá com a moeda. Não, não tem Tá chapa. amolindo. Amolindo, porra. Tá, o Sam- 2%. o Sam e o Chapolin. Não, não 2%. tenho chapa. Eu nunca Sócio, tive chapa. Emílio Tem 22 chapa Surita. sim. Muito bem. Estão sem chapa. Sem chapa. Estão derrubando Eu sou a o chapa do governo. setor Aqui privado. o pessoal já está sentindo. Estamos sentindo Mas o aqui. petista ele tá Médico. certo. Não, pode falar o que você Aonde que eu quiser. emiti uma opinião até o Pode momento? falar o que você quiser, Eu não que isso aqui emiti é uma uma tribuna opinião. livre. Mas está sem Aí chapa. Deixa o começou MBL. a Mas, imagem. mas Ó, Major Olímpio. ainda dá tempo? Ainda dá tempo. Ainda minha dá gente. tempo, Brasil. Deixa o MBL falar. Brown, obrigado. Valeu, gente.